Se você já usa a internet há um tempo, você provavelmente já viu alguma dessas imagens. Mas você saberia responder qual é a origem delas? Provavelmente não, e tá tudo bem, porque esse é justamente o tema do vídeo de hoje. Qual é a origem dessas imagens bizarras? Lá para 2018, uma corrente de WhatsApp dizia para você adicionar um número, e ao adicionar ele, você se deparava com essa foto de perfil. É bizarro. Segundo os relatos, essa mulher desse número sabia informações pessoais suas, tipo onde você morava, qual era o seu nome, nome da sua mãe, pai e por aí vai. Mesmo sem nenhuma prova concreta, as pessoas compartilhavam essa corrente, mas essa lenda só veio a ficar mundialmente conhecida com uma peça muito importante dessa história: os YouTubers, que na época começaram a spamar a Momo no YouTube. Era Momo 3 da manhã, Momo invadiu a minha casa, jogo da Momo, e vendo toda essa repercussão e a suposta história que ela tinha no WhatsApp, a mídia começou a falar sobre ela, falando sobre um tal de desafio da Momo, que supostamente ela te mandaria desafios cada vez mais bizarros, e no final, ela mandaria você se tá. Eu nem preciso falar que isso era mentira, né? Mas na época, as grandes emissoras tratavam isso como absoluta verdade. E não deu outra. Comunicados em escolas falando para tomar cuidado com a Momo, campanhas de conscientização e pais preocupados. Um ano depois, lá em 2019, outra história envolvendo a Momo surgiu, dessa vez falando que ela de alguma forma invadiu o YouTube Kids. Tipo, tá rolando vídeo normalzinho, até que um corte acontece pra uma imagem da Momo. Em alguns desses vídeos, a Momo falava pra criança que estivesse assistindo pegar uma faca pra se machucar. Não existe nenhuma prova realmente concreta que a Momo apareceu no YouTube Kids. Tem gente que fala que esses vídeos na verdade eram no YouTube normal, ou que só eram edições pra parecer assustador mesmo. Mas afinal, qual é a verdadeira origem da imagem da Momo? E por incrível que pareça, não é um fantasma e nem entidade, e sim uma estátua originalmente chamada de Mother Bird, ou do português, Mãe Pássaro, feito pelo artista Keisuke Aisu. A estátua da Momo ficou em exibição em 2016, numa galeria de arte chamada Vanilla Gallery. E felizmente ou infelizmente, a estátua foi destruída. E hoje em dia, só nos restam as imagens e a história bizarra. Com certeza essa é a imagem mais famosa desse vídeo. Se você já usou uma vez que seja a internet, tu já se deparou com essa imagem. Pode ser em algum site de Screamer, que pra quem não sabe, é um site que geralmente tem uma imagem de terror, tipo a menina do Exorcista, acompanhado de um grito muito alto. Ou você já deve ter visto em algum vídeo do YouTube. Essa imagem é acompanhada de uma creepypasta chamada Jeff the Killer, que vocês já devem conhecer, mas eu vou fazer um resumo. Um garoto chamado Jeff se muda pra um novo bairro. Nesse bairro ele sofria bullying, até que em um conflito entre ele e os bullies, o Jeff acaba queimando o rosto com água sanitária, o que deixa sua pele totalmente branca e manda ele pro hospital. Com tudo isso que aconteceu, ele fica insano das ideias e faz um corte na boca, e agora ele mata todo mundo. Enfim, essa é a história da creepypasta do Jeff, mas o que realmente interessa pra gente é a origem dessa imagem. A primeira vez em que essa imagem apareceu, acompanhado do nome Jeff the Killer, foi nessa postagem do DeviantArt, lá em 14 de agosto de 2008, feito por esse usuário chamado de Killer Jeff, e nessa postagem ele dizia ser o próprio Jeff the Killer. Tá, você pode me perguntar se esse é o primeiro registro da imagem que a gente conhece, e na verdade não, porque de alguma forma acharam um canal do YouTube chamado de Dark Knight, que possui um único vídeo postado, e basicamente esse vídeo é uma compilação de imagens bizarras, bem ao estilo japonês mesmo, só que aos 4 minutos e 11 segundos, a imagem do Jeff aparece. Essa até o momento é a fonte mais antiga dessa imagem, mas a gente ainda não descobriu a imagem por trás da edição, e esse é justamente o problema. Durante todos esses anos, muitas pessoas afirmaram que tal imagem era o Jeff, mas aí descobriram que era mentira e falavam que na verdade era outra imagem, e assim chegamos nessa foto, que durante muito tempo a comunidade tratou como a real origem. Essa foto tem uma história bem triste, que provavelmente não é verdade, que basicamente essa mulher postou essa imagem no 4chan perguntando se ela tava bonita. Só que diferente do que ela esperava, os usuários do 4chan começaram a linchar ela, e no fim, ela acabou se matando. Depois de supostamente terem achado a imagem original, essa outra versão do Jeff apareceu, e muita gente achou que era uma versão mais recente, mas na verdade não, ela apareceu 3 anos antes, em 2005. Agora, com essa imagem, a comunidade achou quem postou ela, e foi um tal de Miyama em um site japonês chamado pia.cc. Como você deve imaginar, é praticamente impossível achar esse post hoje em dia, porque o site não existe mais, e mesmo se existisse, ainda seria muito difícil achar um cara chamado Miyama
Miyama em um site japonês em 2005. Enfim, a comunidade conseguiu achar o Twitter do Miyama e perguntaram pra ele qual que era a origem da imagem que ele editou. Existe esse docs aqui que dá uma resumida em tudo que o Miyama falou. Basicamente, em 2005, ele viu uma imagem de uma mulher asiática de meia idade e falou que a mulher estava extremamente branca e era meio que um meme do Japão na época. Ele então fez uma edição e criou essa aberração aqui. O Miyama também diz que acha que a imagem veio de uma série de filmes chamado Honto Niata Noroi no Vídeo. E é aqui que as investigações estagnaram. Eu não acho que vai demorar muito tempo pra acharem a imagem e que quando isso acontecer vai ser muito foda. Uma curiosidade é que tem gente que tá literalmente pagando pra quem achar essa imagem. Igual ao Jeff the Killer, essa imagem também é associada com uma creepypasta. Só que diferente do Jeff, que é um assassino, essa creepypasta tá bem mais pra uma maldição, porque segundo a lenda, na internet existe uma imagem de um cachorro com um sorriso bizarro, que dizem que só de você ver a imagem, você é amaldiçoado, tendo pesadelos, alucinações e por fim, a morte. Você pode me perguntar se essa imagem causa tudo isso, por que é tão fácil achá-la por aí? E a resposta é bem simples. Supostamente essas imagens são cópias, e a original virou Lost Media. Mas afinal, qual é a origem dessa imagem? Mesmo passando tantos anos que essa imagem surgiu, ninguém nunca achou sequer uma pista da origem dela, a não ser que a primeira vez que ela surgiu foi no 4chan. Mas tirando isso, não existe evidência nenhuma, só suposições. Tipo, já falaram que o Smile Dog era esse husky, ou até mesmo esse aqui, que parece bastante na real. Só que até o momento não é nada confirmado. Na internet existe meio que um Smile Dog 2, que é esse todo alaranjado, que você provavelmente também já viu. E diferente da primeira versão, já acharam a origem dela. O cachorro vem dessa imagem aqui, que é um husky com a boca aberta, só que se você reparou, o fundo é diferente. E por incrível que pareça, a internet já achou o fundo. E vem dessa imagem de um quarto numa cor meio alaranjada. E é basicamente isso, uma colagem de várias imagens extremamente photoshopadas. Mas o que realmente me surpreende é que ainda não acharam a origem da primeira versão, mesmo passando muito tempo desde que ela surgiu. Mas eu acho que em algum momento eles vão achar. Lá para 2019, essa imagem ficou muito famosa, e nela é uma espécie de Michael Jackson extremamente bizarro e grotesco, chamado de Awoke. Junto dessa imagem existe uma lenda, que basicamente diz que o Awoke apareceria para crianças que não obedeciam os pais, exatamente às 3 da manhã. Uma forma de saber se ele tá perto ou não é que ele solta um som, que é esse aqui. Tá bom, mas qual que é a origem desse Michael Jackson? Há muito tempo atrás, no ano de 2009, esse vídeo foi postado, chamado de My Go Jackson, publicado por esse canal. Nesse vídeo é mostrado um animatronic bizarro do Michael Jackson. Supostamente esse vídeo foi feito para ser uma espécie de homenagem, afinal o Michael tinha morrido recentemente, pelo menos na época que foi postado o vídeo. Uma curiosidade é que no México, o Awoke ficou tão famoso e assustou tantas pessoas que o próprio governo teve que avisar que a história era falsa e que podia dormir tranquilo. E bem, essas foram as imagens. Se você assistiu até aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal e se tiver a opção de hypar, hype o vídeo, que isso me ajuda demais. Muito obrigado, tchau e até semana que vem.